Boa noite aos nossos irmãos em Cristo. Estamos iniciando a nossa palestra pública online de hoje e nós temos conosco o nosso irmão muito querido, Humberto Magalhães. Obrigado. Ele é servidor do SECAM, Cenáculo Espírita Casa de Maria, em Recife, e já esteve aqui conosco, e é um prazer muito grande recebê-lo novamente. Seja muito bem-vindo, seu Humberto. A UEC agradece a disponibilidade do Senhor de ter conosco para falar o tema livre, o poder da fé. Eu vou fazer a leitura da mensagem, em seguida eu vou fazer a prece inicial e eu vou deixar livre para o senhor comentar na sua palestra, porque a gente tem uns 10 minutinhos no final, quando estiver faltando 10 minutos, para as considerações, para as perguntas, mas se o senhor desejar que alguém participe no decorrer da palestra, o senhor, quando for falar, o senhor diz, ou se aguarda pelo final, quem vai fazer a palestra é o senhor fica bem à vontade para que tudo isso possa acontecer. Por favor, eu não entendi essa parte que a senhora falou no decorrer da palestra. Se o senhor não achar ruim que alguma pessoa levante a mão, abra o microfone e partilhe, ou se o senhor prefere que fique tudo para o final, as perguntas, os comentários, as considerações, como é que o senhor prefere? Eu prefiro que seja no final, Pronto. porque às vezes ocorre, no palestrante está tratando de um assunto, quer dizer, tratando dentro do tema, e de repente a ideia geral ela pode fugir um pouco. Então, para mim, seria interessante que as manifestações, as perguntas, todas elas pudessem vir no final. E aí eu me comprometo a encerrar a minha palavra com um tempo bastante, quer dizer, um tempo bom, para que uns 10 minutos antes, não é isso? É verdade. Para que as pessoas possam fazer suas perguntas. E eu, dentro do limite do meu conhecimento, não é? Eu vou tentar responder essas perguntas, claro. Entendemos perfeitamente e agradecemos. E, ao final, quando for para encerrar, eu gostaria que o senhor também fizesse a prece final, pode ser? Pode, sim, com certeza. Pronto. Pode. Então, os demais que entraram depois, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer a leitura da mensagem. Embora sozinho, continue a caminhada. Se todos os abandonarem, prossiga sua jornada. Se as trevas crescerem em seu redor, mais uma razão para que você mantenha acesa a pequenina chama de sua fé. Não deixe que sua luz se apague, para que você mesmo não fique em trevas. Ilumine com sua luz as trevas que o circundam. E agora, para quem se sentir à vontade e quiser fechar os olhos, eu faço o convite para que nós possamos ter, nesse momento, um encontro espiritual, através da nossa retina espiritual, com o nosso irmão maior, com o nosso mestre amado Jesus, aquele que nos é modelo, que nos é o guia, para chegarmos até a divindade maior, que é Deus. Então, nesse momento, nós agradecemos a espiritualidade da casa, a equipe espiritual que está aqui sempre conosco, e os nossos irmãos de luz. E nesse momento, nós sabemos e conhecemos toda a trajetória de Paulo, e na sua epístola aos Romanos, ele disse que o justo viverá pela fé. Então, através da fé, nós sabemos a força que teve o próprio Paulo, Pedro, Madalena, Joana de Cusa, e também Lívia,
no livro de Emmanuel, que é retratado há 2000 anos, a força dessa mulher, que muito ajudou Emmanuel a se melhorar, que naquela época estava encarnado como Públio Lentulus. E nós pedimos a proteção espiritual do nosso mentor, do nosso guia, de toda a espiritualidade, para que nós também possamos perseverar nessa fé, que nós tenhamos a consciência da fé. E que, quando nós estivermos naqueles momentos de muita facilidade, que a nossa fé, ela também seja uma fé medida, para que nós não possamos exagerar em tudo de bom que temos, os nossos excessos, que nós saibamos ter essa consciência fiel, que nos momentos difíceis nós também permaneçamos firmes na fé, para que possamos atravessar todos os caminhos tortuosos que vêm nesses momentos difíceis. Então, vamos nos conectar e vamos agradecer que essa palestra ela seja bem patrocinada, bem intuída pelo nosso irmão Humberto Magalhães, que ele esteja rodeado pela espiritualidade e que ele consiga repassar para todos nós o que ele se propôs. Que o Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. E eu passo a palavra a seu Humberto agora. Muito bem. Eu, inicialmente, quero dizer que, para mim, está sendo para mim está sendo um prazer muito, muito grande estar aqui com todos vocês. E, como eu disse antes, infelizmente, em uma ocasião passada, eu estive numa situação difícil de saúde, de repente não pude participar de um estudo desta casa, uma palestra para a qual eu fui convidado a fazer, e fiquei muito triste, porque naquele momento eu não pude atender ao centro. Então, hoje, nesta data, eu me sinto feliz por estar aqui com vocês, a quem eu considero bastante, para uma nova, digamos assim, jornada, de estudo, e que nós possamos, diante do que vai ser dito, que nós possamos absorver aquilo que é realmente necessário para que nós entendamos o conteúdo da fé. Aliás, saiu agora na oração essa proposta da fé, que a fé realmente é um instrumento divino, da maior importância possível para todos nós que estamos aqui neste mundo. Então, como já foi dito, o tema de hoje é o poder da fé, e eu vou começar começando a fazer uma espécie de pergunta, mas que não é para se ter resposta nesse momento. Nós vamos abrir esse tempo lá na frente. Lá na frente. E eu gostaria, inclusive, se não fosse incômodo, e se eu estivesse passando daqueles 10 minutos finais para que as pessoas possam fazer suas indagações, que eu fosse alertado. Eu estou aqui com um cronômetro. Eu botei aqui ao lado do computador, meu telefone celular com um cronômetro, mas é muito interessante, que possa ser que eu passe despercebido, não veja bem esse cronômetro aqui,
e se puderem me alertar, eu acho interessante. Bom, mas, na verdade, vamos iniciar fazendo uma pergunta, como eu disse, o que significa ter fé, né? Será que fé é o mesmo que crença? Quando eu faço essa pergunta, tem um sentido muito importante, porque existem, por exemplo, certas confusões, assim, de forma que algumas pessoas ainda confundem crença com fé. Muitas pessoas associam a fé, associam a crença à fé. Quando dizem, eu tenho fé em Deus, porque creio que Ele existe. Será que fé é isso mesmo? Porém, inclusive em algumas religiões, disse que até Satanás sabe que Deus existe. Portanto, em decorrência disso, acreditar na existência de Deus não significa ter fé em Deus. O fato é que uns têm crença e outros, além de crença, também têm fé. Bem, crença e fé são coisas distintas na origem. Enquanto a crença ela vem de fora para dentro de nós, ela vem de fora para dentro de nós, a fé ela nasce dentro de nós. Essa é a grande diferença entre fé e crença. Eu queria perguntar se o meu som está chegando bem para vocês. Está perfeito. Obrigado. Bem, praticamente existem 4 tipos de crença, que é do ponto de vista filosófico, a do ponto de vista cultural, a do ponto de vista religioso e a crença natural. Não, do ponto de vista filosófico, sabemos que filosofia é a ciência que estuda a vida. Estuda a vida, a existência, estuda a moral, a mente e busca também por respostas universais sobre estas questões. Filosofia é uma palavra originada do grego, onde philo significa amor e sofia, no caso é SHOFA, significa conhecimento. Então, significa dizer amor pela sabedoria, amor pelo conhecimento. Do ponto de vista da cultura, ela vem de fatores ligados à tradição de um lugar ou de um povo. E, nesse caso, nós temos, lá atrás, muito lá atrás, antes de Cristo, os gregos e também, muitos séculos depois, mas antes de Cristo, a cultura romana, que tem muitas semelhanças com a cultura grega. Ela, de alguma forma, herdou essa cultura grega, cultura romana, nessa questão, né? Que são politeístas. E então eles olham, por exemplo, para o sol, olham para os mares, olham para os rios, olham para a natureza, para a chuva, para essas coisas todas, e não entendem como é que isso ocorre, como é que isso acontece, como isso foi criado, como essas coisas existem, e dão, não é? Atribuem o nome de um Deus para essas questões. Já na cultura indígena, ocorre a mesma coisa. Apesar dos indígenas, por exemplo, esses indígenas que vivem em locais que nunca tiveram nenhuma comunicação com a sociedade, mas eles atribuem deuses, por exemplo, ao rio, de onde eles tiram o peixe para se alimentar. Atribuem deuses à questão da chuva, porque também eles plantam, né, e colhem alimentação. E esses povos, né, pela cultura, eles, como são politeístas, eles admitem deuses para aquelas causas que eles não conhecem. E do ponto de vista religioso, crença
é acreditar naquilo que não se vê. Isso é do ponto de vista religioso. Crença é acreditar naquilo que não se vê. Nós cremos na existência de Deus, sem, no entanto, vê-lo. Isso é o que nós aprendemos, isso é que as pessoas, né, aprendem dentro das igrejas. E é assim também nas escolas, dentro do seio familiar, os pais, parentes, etc. Porque a igreja, ela influencia, claro, muito diretamente, escola, família, etc. Então, a crença religiosa, ela induz a esse pensamento, ela vem, toda crença como vem de fora para dentro de nós, ela vem por indução. É uma espécie de ensinamento que é adquirido por sugestão. Bem, e o agravante disso tudo é que nós cremos, passamos a acreditar sem buscar provas. As pessoas não fazem exercício de raciocínio, simplesmente aceitam. É uma indução que vem de fora para dentro de nós. Já a crença natural, e essa eu me demorar um pouquinho, porque ela tem um conteúdo muito interessante para que nós possamos ter a ideia exata de crença. A crença natural ela é fortalecida pela observação de caracteres ditos verdadeiros, que nos são apresentados, que nós enxergamos, e daí a nossa razão nos faz tirar nossas conclusões. Por exemplo, um primeiro exemplo, quando nós observamos a natureza, contemplamos a sua perfeição e beleza, né? Em todos os quatro cantos do mundo. É o mar, são as plantas, as flores, os rios, as montanhas. São tantas coisas lindas que nos rodeiam e nós sabemos que isso não foi obra do homem. Quando olhamos para o Sol, por exemplo, muito importante essa observação. Vemos a luz, a sua luz. Sabemos que ela é a principal fonte de energia para a vida humana. Por exemplo, o processo da fotossíntese, muito conhecido. Como ocorre isso? As plantas captam a luz do sol. A luz do sol é uma energia luminosa. Daí vem uma reação química. Essa reação química existe para realizar a quebra das moléculas de água que a planta absorve da própria raiz. A raiz absorve água do terreno, essa água sobe, né, e chega às folhas das plantas, e aí, com essa luz do sol, existe uma reação química. E nessa reação química há uma quebra, né, dessa composição dessas moléculas, e o H2O da água se divide em hidrogênio e oxigênio. O oxigênio, veja bem, importante, o oxigênio a planta libera para a atmosfera o oxigênio. E o CO2, quer dizer, e o hidrogênio, aliás, H2O, né? E o hidrogênio, ele é associado ao gás carbônico que a própria planta, ela absorve, quer dizer, ela puxa para ela da atmosfera. Essa associação é formada a glicose. Essa glicose é o alimento da planta. E a planta, por si só, ela se mantém viva para que sirva de alimento, né, para uma cadeia de animais muito grande, inclusive o homem. O oxigênio que nós respiramos no ar para nos manter vivo, a maior parte desse oxigênio ele vem desse processo da fotossíntese.
Porque se não existisse esse processo da fotossíntese, nós íamos o tempo todo estar respirando o oxigênio da atmosfera e um dia ele ia acabar. Esse processo faz com que haja essa renovação. É interessante isso, muito interessante. Bom, sabe-se também que a luz do Sol, que o Sol, através da sua luz, incide sobre os oceanos e rios e possibilita a evaporação dessas águas para a formação de nuvens que, em algum momento, retornam para o nosso ambiente, para a Terra, para, digamos assim, alimentar as plantas com essas chuvas que nós plantamos no nosso feijão, no arroz, no milho, etc. Serve de alimento. E também serve também para matar a sede de toda a criação animal, né? Portanto, é interessante tudo isso, porque quando nós olhamos, observamos isso, e eu disse logo no início, é a crença natural, né, que ela é feita através pela observação de caracteres ditos verdadeiros que nós vemos, que se apresentam para nós. Ao observar essas coisas inteligentes que falei, enfatizando-se a ordem a beleza e propósito, que são fundamentais para se ter a vida presente nesse planeta, concluímos que essas coisas não foram obra do homem. E aí vem a seguinte pergunta: quem criou toda essa magnífica e extraordinária Mãe Natureza? Não é verdade? Bom, quando elevamos nossos olhos para o céu, para o universo, observamos a imensidão desse universo, com seus corpos celestes, tudo funciona na mais perfeita harmonia, em decorrência de leis físicas universais. E essas leis físicas, elas funcionam tanto, por exemplo, nesse conjunto de nossa galáxia, onde a estrela Sol e os planetas que compõem, né, a órbita do Sol estão, mas também de outras galáxias. Quer dizer, essas leis físicas são universais, elas não mudam. Então, nós podemos concluir com toda certeza que tudo que vemos não foi obra do homem. E, claro, tem uma coisa muito importante. Essa uniformidade de funcionamento de todas as leis físicas do universo é a base da ideia de organização do universo. Se cada região do cosmos obedecesse a regras diferentes a todo instante, não haveria órbitas estáveis, químicas consistentes, formação de estrelas, nem possibilidade de vida complexa como é a vida humana. Esses globos, como esses planetas, se não houvesse essas regras de convivência, de proximidade, de tudo que ocorre dentro do universo, se não houvesse essas regras, essas leis físicas, eles bateriam um no outro e haveria uma completa desorganização. Então, seria um caos absoluto. Cada estrela, cada planeta, cada elemento seguindo a sua própria orientação, ou seja, o universo, não existiria com essa organização. E a vida, como nós a conhecemos, seria impossível. Portanto, tudo isso que vemos não pode ter sido criado ao acaso. Isso tem uma engenharia por trás disso. O acaso não pode ter criado essa obra, porque o acaso é o nada, e o nada não existe. Então, só podemos concluir que para todas as coisas que observamos, houve um Criador, com certeza. Houve um Criador, ou seja,
uma inteligência suprema sobre todas as coisas, chamada Deus, Senhor de tudo. Portanto, quando, por exemplo, eu digo, eu creio em Deus, eu digo com base, como eu disse antes, em observação a caracteres de verdades que se apresentam para mim. Eu estou vendo esses caracteres de verdade. Então, como crer é acreditar naquilo que não se vê, como a gente já viu um pouco atrás, não é? Como crer é acreditar naquilo que não se vê, posso dizer, com toda certeza, creio em Deus, apesar de não ver. Assim, eu costumo dizer, né, em algumas palestras, que a gente não sejamos como Tomé, o apóstolo, o discípulo de Jesus, quando Jesus disse para ele, crestes porque vistes, crestes porque vistes, não é? Aí Jesus completa, bendito aquele que crê sem ver. Diante do que Jesus disse a Tomé, eu, particularmente, eu, eu não preciso ver Deus para ter a crença na existência dele. Essa é algo que está muito bem definido nessa questão da crença natural. Bom, bem, e a fé? Vamos agora conversar sobre fé, porque um é diferente da outra, e eu fiz questão de dar de falar sobre isso, porque elas dão um rumo bem diferente. A fé, por seu turno, é diferente de crença, ela é vivenciada. A fé é vivenciada. Ou seja, ela nasce dentro de nós. É um sentimento que emana energia, que se espalha. E do mesmo modo que ela se espalha, ela também atrai, né? De acordo com a lei de repulsão e atração dos fluidos. Quem tem fé sabe no que acredita. O apóstolo Paulo de Tarso, em um dos seus momentos de reflexão, disse: já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive dentro de mim. Olhe, isso representa uma fé vivenciada. Ele vivia Cristo dentro dele, como ele próprio disse. Né? E também essa fé de Paulo era tão particular, uma coisa tão extraordinária, que nós podemos chamar isso de fé sublimada. O apóstolo Paulo, nesse momento, o homem do mundo, ele já não dá mais importância às coisas do homem natural, não dá mais importância às satisfações terrenas, aos prazeres da carne, etc. Ele dá importância, sim, às coisas de dimensão espiritual, às coisas transcendentes da vida, porque ele antevia outra dimensão da vida, além desta vida presente. E que, na verdade, é o que representa o verdadeiro valor desta nossa existência. É isto. É a gente estar, como a gente estar focado na questão da fé. Bom, acho que vocês devem ter lido o livro Paulo Estevam, né? Eu achei uma coisa extraordinária. Foi um dos melhores livros que eu li. Aliás, antes de seguir Jesus, Paulo de Tarso era chamado pelo nome de origem Saulo de Tarso. Foi um judeu de família muito rica, uma família importante dentro do Império Romano, muito prestígio. Ele tinha um excelente conceito dentro dessa sociedade romana,
era um homem muito inteligente, e assim conseguiu a cidadania romana. Ele fazia parte do Sinédrio, que era, que era o Tribunal Superior Judeu, instalado dentro de Jerusalém. A exemplo, uma coisa similar assim, como se fosse o nosso STF aqui, que temos aqui no Brasil. As crenças de Paulo eram ortodoxas do judaísmo, ortodoxas. E por isso era considerado um fervoroso fariseu. Ele perseguiu os cristãos para preservar a crença judaica, que estava sob ameaça de desaparecimento, porque o cristianismo estava crescendo bastante. Então, em uma certa época, aliás, ele tinha uma noiva chamada Abigail, que era irmã de Estevão, os dois eram cristãos. Né? Mas ele sabia que a noiva era cristã, mas eles discutiam sobre essa questão, mas o amor era tão grande entre eles dois que, de alguma forma, ele relevava isso. E ela tinha um irmão chamado Estevão, também, e era um dos líderes do cristianismo naquela época. E Paulo foi um dos responsáveis pelo apedrejamento de Estevão. A partir daí, mas ele não sabia, inclusive, que Estevão era irmão de Abigail. Mas a partir daí, essa relação, o noivado, esfriou bastante. Eles perderam, assim, a fervor da união. Mas, logo em seguida, ele recebeu uma missão que foi autorizada pelo chefe maior, né, digamos assim, o sumo sacerdote, lá do Sinédrio. E essa missão era para que ele fosse a Damasco procurar por cristãos, trazer para Jerusalém para serem julgados pelo Sinédrio, pela justiça comandada lá pelos judeus. Então, na estrada de Damasco, foi aí o grande momento da vida dele, quando ele viu Jesus, a luz imensa, né, muito aquela luz que chegou a cegá-lo. Ele foi para Damasco, sob a orientação de Jesus, e que lá, quando chegasse, ele seria curado por Ananias. E Jesus iria falar iria, né, orientar Ananias para direcionar Paulo na missão. Então, lá chegando, Ananias curou ele, batizou ele, e ele então passou a ser um fervoroso cristão. Bom, o Tasso passou a vivenciar Jesus. E a conversão dele ao cristianismo mostra que a aceitação do Cristo em nossas vidas, como nosso Salvador, tem a capacidade de transformar o homem velho num homem novo, cheio de fé. Essa conversão é importantíssima. Porém, apesar dessa verdade, né, Paulo já tinha digamos assim, essa proximidade muito grande com Jesus, mas mesmo assim ele passou muitas dificuldades. Ele foi preso algumas vezes, foi apedrejado, né, sofreu muito, até a última missão em Roma, ele foi preso também e foi morto. Paulo não teve vida fácil de forma nenhuma. Enfrentou muitas dificuldades, desafios e perseguições. Por isso, devemos nos conscientizar que a fé exige perseverança e confiança em Deus, mesmo em meio às dificuldades. E por conta dessa frase dita por Paulo, já não sou mais que vivo, mas o Cristo que vive dentro de mim, é que se diz fé é ver na mente,
no presente aquilo que vai se realizar no futuro. A fé em Deus é também um sentimento motivacional que impulsiona as pessoas para alcançar seus objetivos. Por isso, quem tem a fé verdadeira não pede a Deus algo e fica esperando que ele venha resolver. Quem tem a fé verdadeira tem a fé ativa. Pede ajuda a Deus, claro, e vai em frente, em busca da realização daquilo que de seus objetivos. Como se diz na cultura popular, né? Faz a tua parte em que eu te ajudarei. E esse dito popular, ele nasceu de uns escritos de Josué. Está no livro de Josué, capítulo 1 ao capítulo 10. Não tem com essas mesmas palavras, mas a sequência do versículo 1 ao 10, do capítulo 1, dá essa noção exatamente, essa frase. Interessante é que alguns segmentos religiosos, independente desses ensinamentos, incutem na cabeça de seus seguidores o temor a Deus. Ora, quem tem fé, ama. Como posso amar tendo medo? Não faz sentido, né? Porém, quando se tem medo, faz as coisas não por amor, mas por medo do castigo. É diferente. Então, exatamente como aquele servo da parábola dos talentos. Quem enterrou a moeda dada pelo seu senhor, eles eram 3, né? Um deles, cada um recebeu uma quantidade de talentos, quando o senhor foi viajar, e o terceiro enterrou, com medo de perder alguma coisa assim. Os demais aplicou e o dinheiro rendeu, e quando o senhor chegou, eles foram, digamos assim, elogiados. Enquanto o que enterrou, com medo, né? De repente, o senhor passou em digamos assim, uma espécie de perrengue, uma coisa assim parecida. Bom, o fato é que Deus nos dá oportunidades na vida para nos impulsionar pela fé contida nele, para alcançarmos grandes coisas. Mas a fé é inspiração divina. Ela encaminha o homem para o bem. Com fé, o homem segue em frente. Porém, não pode haver dúvida. Fé e dúvida são excludentes entre si. Quando Jesus estava caminhando sobre as águas e Pedro pediu para o encontro dele, no momento que Jesus tinha combinado com os seus discípulos de se reunir com eles numa embarcação, para não sofrer, não é? Ou seja, para que as pessoas não se aproximassem, ele tinha assuntos para conversar, particularmente com eles. E aí, quando Pedro viu Jesus vindo caminhando sobre as águas, disse: Mestre, faz-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Aí Jesus disse: Vem. Quando Jesus disse: Vem, ele criou aquela fé dentro dele de que Jesus chamando, ele não iria afundar de jeito nenhum. E aconteceu. Ele pulou e começou a andar sobre as águas. No entanto, era noite, houve uma trovoada, o mar, de alguma forma, as águas começaram a ter um comportamento diferente. Então, a fé dele naquele momento, aliás, a fé não, o medo chegou e ele afundou. Então, Jesus teve que ir lá e pegar ele para que ele não afundasse realmente. Onde existe, na verdade, é o seguinte, onde a dúvida existe, a fé vai embora. Quando a fé está dentro do homem, a dúvida também vai embora. Elas são excludentes entre si, elas não convivem. A fé tem que ser consistente e constante. Emmanuel disse: ter fé é alcançar a possibilidade de
Não mais dizer eu creio, mas sim afirmar eu sei, com base nos valores da razão. Pois é. Então, Jesus disse que quem tem fé é capaz de mover montanhas. Ora, todos nós temos nossas montanhas para tirá-las do nosso caminho, para tirá-las do nosso caminho. E seguimos na vida, né? Por exemplo, qual é o tamanho de minha montanha? O importante é eu entender que sou capaz de movê-la. Nossas montanhas são representadas por nossas dificuldades que enfrentamos na vida e precisamos entender que nós podemos vencê-las. É ter fé em Deus e mãos à obra. Ter fé não é dizer eu creio, mas sim afirmar eu sei, com todos os valores da razão. A fé que o Espiritismo preconiza não leva a pessoa à imobilidade, esperando que Deus venha em nosso toque. Não, ao contrário. A fé espírita é uma fé dinâmica, que impulsiona o homem à realização do que quer e vai em busca de seu objetivo. Ele sabe o caminho e como fazer para chegar até lá. Tendo essa fé em Deus, a fé em Jesus, ele chega lá e realiza o que tem que ser feito. Como eu disse antes, não é? Fé é ver na mente, no presente, a realização de algo no futuro. Se nós queremos algo e queremos isso com muita força, com muita vontade, acreditar em Deus, ter fé em Deus é o ponto principal. Eu estou vendo no futuro aquilo que eu quero fazer e ele vai nos ajudar. Ele vai entender que eu estou buscando aquilo que eu quero, tal como ele fez, não é, com aquela passagem depois de Moisés, Josué, tal como ele fez com Josué. Ele deu a Josué os pontos que ele precisaria fazer. E Josué fez a parte dele. Não é? Josué não ficou em berço esplêndido, deitado numa rede, esperando que Deus fosse ajudar. A fé espírita é aquela que se fixa. A fé espírita ela não se fixa em objetos materiais como cruzes, escapulários, santinhos, talimãs, amuletos, medalhas, até aquelas coisas que a pessoa bota no corpo, tatuagem, essas coisas, nada disso. A fé espírita tem fé em Deus. Né? Pois é. Ou melhor, o espírita tem fé em Deus, em Jesus e nos bons espíritos. E dessa forma nós somos mobilizados a partir de nossas próprias forças em busca do que nós queremos ou desejamos. Teve uma passagem, né, que Jesus estava caminhando ao encontro do povo e chegou um homem e se lançou de joelhos de frente para Jesus e disse: Senhor, tem piedade de meu filho que ora se joga para um lado do fogo, ou outra hora se joga para o lado da água, né? E ele precisa ser curado, Senhor. Aí o mesmo cidadão disse assim: olha, nós já procuramos os seus discípulos, quer dizer, eu já procurei seus discípulos, já conversei com eles, eles foram, viram meu filho, mas não conseguiram fazer, não conseguiram tirar essa coisa de dentro dele. Aí Jesus olhou assim, aí disse assim: ô raça incrédula, né? Até quando estarei convosco? Até quando agireis
disse Jesus, até quando agirei sem o poder da fé? Até quando? Aí ele pediu para que o menino fosse enviado até ele lá, né, com a sua força mental, afastou o tal espírito, demônio, sei lá o quê, e o menino ficou bonzinho. E aí foi quando os seus próprios discípulos chegaram para ele, para Jesus, e disseram, Senhor, por que foi que acha? Tentou e não conseguiu. Porque vocês não têm fé, são incrédulos. Entendeu? Então, ou seja, a incredulidade realmente não leva ninguém a nada neste mundo. E aí foi quando Jesus também disse, se vocês tivessem fé, o tamanho, não é a fé, do tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer a esta montanha, sai para ali, e ela sairia. O poder da fé age diretamente na ação magnética. O homem de fé, que tem um poder fluídico, vejam bem, um homem de fé que tem um poder fluídico, e esse poder fluídico é a ligação entre a mente, a fé e a vontade voltada para o bem. A ligação entre a mente, a fé e a vontade voltada para o bem. O homem, com essa característica, ele age sobre o fluido universal. E pela força de sua vontade, dirigida para o bem, realiza fenômenos de cura, que é o efeito de uma lei natural. E ele faz isso até sem saber como é que esse mecanismo todo funciona. Por isso Jesus disse assim aos apóstolos, vocês não fizeram a cura do rapaz porque lhes faltou fé. Muitas casas espíritas, né, têm esses passes de maca, onde as pessoas chegam para se curarem de certos problemas, certas doenças, certas preocupações, e os passistas, né, quando eles têm exatamente a mente deles, né, está coordenada junto com a fé e a vontade voltada para o bem, o passista, quando está nessa condição, ele cura, ele tem essa força. Isso dentro da casa espírita é muito normal. Na casa espírita que eu trabalho, tem muito disso, desse trabalho. É interessantíssimo, uma coisa muito bonita. Eu não sei qual é o tempo, deixa eu ver aqui. Já. Eu queria contar um pouco da história da mulher hemorroísa, onde dentro dela tinha uma montanha de fé. Uma montanha, quer dizer, isso é uma força de expressão, claro. A história dela foi uma história de sofrimento e de provações. Desde a adolescência, ela acostumou-se com as dores frequentes que sentia e os incômodos de sua saúde muito frágil. Ela tinha perdido os pais, ainda garota, e a sua saúde se tornou mais delicada com uma estranha hemorragia que tinha se manifestado. No lar, a falta de uma presença masculina, paternal, tornava as coisas bastante delicadas por conta de uma, digamos assim, de uma cultura de sociedade machista e patriarcal, em que naquela época se vivia. Né? E a extrema hemorragia transformou-se em motivo de angústia para ela. Porque, de acordo com as leis religiosas, o homem, naquela época, não podia se aproximar de mulheres quando estavam nesse período. Porque a mulher, naquela época, era tratada como imunda. Veja só que coisa, né? Veja só que coisa. E o fato é que essa hemorragia que ela tinha, né,
Quer dizer, todas as mulheres têm um ciclo menstrual. Mas no caso dela era direto, era o tempo todo. O homem, naquela época, era proibido até mesmo de tocar qualquer mulher em tais condições, quando ela estava no período menstrual. E no caso da mulher hemorroíça, a situação era ainda mais grave, porque, como eu disse, o fluxo de sangue dela era constante, ininterrupto, e pior, acompanhado de dor. Ela procurou tratamento por longo tempo, sem resultado nenhum. Ninguém sabia como resolver. Obviamente que a medicina naquele tempo praticamente não existia, né? Mas dentro dela existia uma fé viva, uma fé viva. Mesmo diante de tantos fracassos na tentativa de curar-se, ela não desanimou. A fé dela continuava firme, ela o tempo todo ali. Os sonhos dela, de menina, moça, e depois de mulher, queria ter filhos, etc., não poderiam ainda ser realizados na condição que ela se encontrava. Embora por longos anos não encontrasse cura através da medicina humana, ela alimentava a ideia de que Deus colocaria diante dela a solução para debelar esse mal que a açoitava o tempo todo. Mas isso deveria ser coisas de encarnações passadas. Quer dizer, ela deveria estar pagando algo por conta da lei de causa e efeito, que ela, obviamente, desconhecia. Mas o exemplo que ela dava era de persistência, de perseverança, de fé, de esperança. Quando quando muitos se entregariam ao desespero e ao desânimo, ela mesmo ciente das dificuldades da época, insistia na procura pela solução para os seus males. O que, a, o que a fez ficar conhecida como a Dama da Fé. Vejam bem, conhecida pela Dama da Fé. Quer dizer, o povo daquela época acompanhava essa maratona que ela fazia para buscar essa sua cura. Seu Humberto, já completou o tempo, o senhor já completou o tempo. Ah, sim, Aí o senhor encerra aí essa pequena fala para a gente poder ir para certo, as considerações. tá certo. Eu só vou dizer o final em que ela se encontrar, só terminar rapidamente a história, dizer que ela soube que Jesus estava vindo por aquelas bandas onde ela morava, e ela então se encheu mais ainda de fé, se encheu ainda mais ainda de fé, ao ponto que quando ele foi passando, ela tentava se jogar no meio da multidão para tentar chegar junto dele, mas não conseguia, porque a multidão não deixava. E foi aí que o sangramento começou a ficar pior ainda, mas em dado momento ela reuniu todas as forças que tinha e conseguiu tocar nas vestes dele. Aí Jesus olhou e disse ao Senhor, quem me tocou? Aí ele disse, não, mestre, tem tanta gente aqui. Mas ele olhou, ele já sabia mais ou menos do que se tratava, porque ele disse, saiu, tem uma palavrinha que ele disse, saiu virtudes de mim. Aí, quando ele observou mais uma vez, viu a mulher lá caída, quando ela tocou nele, não, tocou nas vestes dele, imediatamente, tudo que existia nela, daquela doença, desapareceu. Jesus olhou e disse, olhou com aquele olhar de raio-x dele, ele viu que tudo que ela tinha da encarnação passada tinha zerado. Aí ele disse, mulher, a tua fé te salvou. Que coisa linda, né? Foi o casamento do céu com a terra. Ninguém resiste a esse meio olhar de Jesus.
Bom, bem, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, que possamos vivenciar a oportunidade de termos Jesus no fundo dos nossos corações, não como um artigo de fé, como eu já disse antes, né, como escapulários, santinhos, cruzes, crucifixos, tatuagens, etc., mas como uma força viva dentro de nós, a nos encaminhar, conduzir, a nos guiar pela estrada da vida, iluminando nossos caminhos para chegar à casa da perfeição, onde lá está o nosso Pai Celeste a nos esperar. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe a todos. Assim seja. Quantos ensinamentos, quantos alívio nós sentimos em saber que nós também temos direito a ter essa fé que nos sublima. A palavra está facultada para alguém que queira falar algo, agradecer ou fazer suas considerações ou algumas perguntas. Alguém deseja? Parece que não, né? Todo mundo entendeu e ficaram mudos. Sim, eu só quero agradecer mais uma vez a seu Humberto pela disponibilidade e a gentileza. Muito obrigada. Ninguém quer fazer perguntas? Se quiser, se uma pessoa fizer uma pergunta, com certeza as outras se encorajarão e farão também. É interessante que a gente possa aumentar esse nosso estudo. Eu não digo que isso é uma palestra, isso é uma fala minha, não é uma conversa. Então, a gente pode, de alguma forma, aumentar esse nosso conhecimento. Inclusive, digo eu, porque em algumas palestras que eu já fiz, as pessoas, quando se manifestavam, tinha muita coisa que vinha e que acrescentava ao meu conhecimento. A gente, eu pelo menos tenho essa impressão de que quando a gente conversa, a gente amplia aquilo que a gente queria aprender, aquilo que a gente queria conhecer. Assim, eu quero só comentar em relação àquela fala do senhor, quando o senhor falou sobre Paulo, quando ele encontrou a paz sublimada. E a história de Paulo conta que quando ele foi preso, e quando ele estava sendo flagelado, naquele momento ele nem sequer sentiu mais aquela dor, ele sentiu muita paz. Acredito que foi quando ele teve o êxtase espiritual, a verdadeira comunhão. Ele, quando perseguia os cristãos, ele ficava a se perguntar: que paz é essa que esse povo sente? Que serenidade é essa? Eu acho que ele buscava, naquele momento, aquilo que os cristãos daquela época tinham e ele não conseguia, apesar de ser um doutor da lei, apesar de ser um homem conhecido e um homem muito intelectual, muito estudado, mas aquela sede que ele tinha dentro dele, daquela paz do Cristo, ele não tinha. E aí foi necessário que ele passasse, que ele combatesse o bom combate, para ele poder encontrar essa paz sublimada e tão desejada. Que é o que nós, sem querer se comparar a Paulo, fazemos no nosso dia a dia, conhecendo a nós mesmos e combatendo o nosso bom combate. Fácil não é, mas se fosse, era muito bom, né? Nós temos que realmente fazer tudo isso. Então, como mais ninguém deseja completar, o senhor pode encerrar com a prece. Tá bom. Okay. E muito obrigada. Deus abençoe. Bom, vamos nos concentrar em Jesus, nosso querido irmão maior. Agradecer a ele essa oportunidade de nós podermos estar aqui nesse momento reunidos em nome dele,
buscando conhecimento, buscando aprendizado, buscando entender as coisas que nos levam para o caminho das faixas transcendentes da vida, que é o que realmente interessa nessa existência. Quanto mais nós entendemos a nossa verdadeira presença neste mundo material, deixando de lado as coisas que entorpecem a mente, o coração, deixando de lado as coisas que fogem à nossa verdadeira missão aqui nesta terra, neste orbe. Quanto mais a gente se desvencilha dessas questões naturais do homem natural, mais a gente nos eleva, mais a gente consegue se aproximar da verdadeira vida, da vida que nós almejamos no futuro. Mas essa vida só almeja aquele que realmente busca essa interação com Deus, essa interação com Jesus. E essa interação só vem através da fé. O poder da fé é que nos leva, essa fé sublimada, é que nos leva a buscar o que de fato representa o verdadeiro objetivo nosso aqui nesta existência. É isso. E nós devemos estar sempre ligados, observar o nosso caminhar, o nosso proceder. A fé, portanto, nos leva a essa interação, nos leva à compreensão. E é isso que nós pedimos sempre, que eu peço e devemos pedir sempre a Jesus, nosso irmão maior, que nos ajude a combater o bom combate, que nos ajude a estar cada vez mais próximo dele, que nos ajude cada vez mais a discernir sobre as questões que nos levam próximo a ele. E, diante de tudo isso, diante do que nós aprendemos hoje, nós temos a plena certeza que se nós fixarmos na mente, com a fé que nós temos no presente, aquilo que nós queremos para todos nós no futuro, ele nos auxiliará, ele nos ajudará, e a gente, portanto, cumprirá com a nossa missão aqui nesta existência. E é isso que eu peço a ele, para todos vocês que compõem essa belíssima casa espírita. Peço para todos vocês, para todos os seus familiares, para a minha família, para o nosso lar aqui também. E que Jesus esteja sempre conosco. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, senhor Humberto. Que assim seja. Assim seja. Não há de quê. Este aqui, Humberto Magalhães, é grato pela oportunidade que o Centro deu, mais uma vez, de poder estar aqui, trazendo uma palavra, trazendo algo que possa ser de utilidade para todos vocês. Muito obrigado também. Boa noite, meus irmãos, e até a próxima. Boa noite.